Está começando mais uma entrevista da série A Cultura Museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana, promovida pela TV Câmara e pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, ambas da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade de Brasília, a UNB. Hoje estamos recebendo a professora mestra Ludmila Ribeiro de Carvalho, que é co-criadora e coordenadora do Museu de Anatomia por Dentro do Corpo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A professora Ludmila também é coordenadora do Núcleo Musas ECB, Núcleo de Museus, Acervos e Sociedade do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, membro da Coordenação de Acervos Culturais do Centro de Ciências da Saúde, o CCS UFRJ, e do Sistema de Museus, Acervos e Patrimônio, CIMAP, também UFRJ. Possui graduação em Biologia pela UERJ, especialista em Ensino de Ciências pelo IFRJ e é doutoranda em Museologia pela Unirio. Seja muito bem-vinda, professora Ludmila. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Vamos ter uma ótima conversa essa tarde. Sem dúvida alguma. E também conosco a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, hoje na Universidade de Brasília, UNB, mas ainda colaboradora da Universidade Federal de Jataí, a UFJ, ela que foi coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da UFJ e também do Programa de Doação de Corpos para Ensino e Pesquisa Presentes Anatômicos. Muito bem-vinda, Bárbara. Obrigado mais uma vez por sua presença. Olá, Francisco. Eu que agradeço imensamente a parceria e a oportunidade de apresentar, né, essa proposta para a comunidade, possibilidade de criação e funcionamento de museus, que faz com que a gente consiga apresentar o que é feito, né, o que é elaborado, construído dentro da universidade, né? E muito obrigada, professora. Hoje eu aprendo com a sua experiência aqui, né? O Museu da UFRJ, Museu de Anatomia Humana. Vamos aprender, então, e com as experiências, né, dessa universidade que já tem uma história, né? É verdade, uma das mais antigas do Brasil. E, professora Ludmila, então, vamos começar perguntando para a senhora qual a relevância dos museus de anatomia humana para a comunidade, para a ciência e para o processo de ensino-aprendizagem de alunos dos mais variados níveis de aprendizado. Então, o nosso museu, né, de anatomia, um museu universitário, como boa parte dos museus de anatomia, né, porque tem um acervo específico muito ligado, né, à área de saúde. E então essa questão da relevância ela vai ser importante desde a formação, né, dos futuros profissionais da área de saúde. Então os alunos das universidades que estão ali cursando seus diversos cursos, né, da área da saúde. Então eles têm o seu ensino fundamentado nesses acervos também, nesse material que é primeiramente, antes de ser museológico, ele é um material didático e com relação ao público, né, que nos visita, o conhecimento, né, do corpo humano é um autoconhecimento, né? Todos os visitantes que estão ali presentes, eles estão aprendendo sobre si mesmos, né? Como é o seu corpo por dentro, que é o nome do nosso museu, né? Do nosso espaço. Então, e isso é muito importante para a questão também da saúde, do autocuidado. Você se conhecer em um nível anatômico, né? Em um nível mais interno, digamos assim, é importante para saber cuidar melhor desse próprio corpo, né? E esclarecer como ele funciona, como nós devemos cuidar dele. Então o conhecimento da anatomia, ele atinge os vários níveis
de escolaridade, de conhecimento, né? Então ele é abrangente e de acordo com o público que nos visita, a gente adapta as visitas e a fala dos mediadores para um discurso mais palatável, né? Mais acessível, de acordo com a idade também, né? Então, desde a creche, que, né, já nos visitou, né, até os pequenininhos, até os adultos, ensino fundamental, médio, técnico ou superior, tem essa possibilidade de uma aprendizagem mais embasada, podendo ver e, inclusive, tocar em algumas peças que temos disponíveis lá no nosso museu. É interessante. Professora, e como se deu a criação e a inauguração do Museu de Anatomia Humana da UFRJ por dentro do corpo? Plano museológico, cadastros e publicações de abertura. Então, apesar da UFRJ, né, ter tanto tempo, ser uma das primeiras universidades do Brasil, o laboratório anatômico, né, que fica localizado no Centro de Ciências da Saúde, já existe, né, desde a criação do centro, né, tem mais de 50 anos. Então, esse espaço já existia, mas essa proposta de museu, né, de visitação aberta ao público, ela é recente, então é de 2017. Então, foi criado com registro em ata, né, na congregação do Instituto de Ciências Biomédicas, e o plano museológico está em construção, né? Então, temos atendido ao público, recepcionado os visitantes e ainda estamos nesse processo, né? Apesar de ser intitulado, né, conhecido como Museu de Anatomia por Dentro do Corpo, atualmente ele é uma coleção visitável. Se formos pensar nas categorias colocadas pelo IBRAM. Ainda tem algumas questões, né? Por exemplo, a questão do plano museológico, a exigência de um museólogo responsável, né? Estou cursando doutorado em museologia, mas ainda não concluí, né? Então, estamos nesse processo também. Tem algumas questões que ainda estão em andamento para oficializar o espaço nessa coleção como efetivamente um museu. Joia. Francisco, eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode, vai em diante. Claro, Então, Bárbara. professora, sobre esse assunto coleção, né? A gente sabe que são materiais humanos de pessoas que doaram para a universidade, doaram seus corpos. E uma dúvida que a maioria precisa saber, né? Se existe identificação, né? Se esse material está identificado. E o que eu gostaria de saber mesmo é quais são as ferramentas utilizadas na catalogação, na documentação, na organização do acervo. O que vocês teriam aí de inovador ou de usual? Então, sobre a questão da doação de corpos, é muito importante essa pergunta e esclarecer isso ao público. A doação de corpos, assim como também a doação de órgãos, ela pode ser manifestada pelo doador em vida. Então, a pessoa, qualquer um de nós, pode fazer uma documentação, registrar em cartório, colocando ali o seu desejo de doar o corpo para a ciência. Mais antigamente, ainda tinha muito a doação de corpos não reclamados. Então, os corpos não reclamados, né, eles pertencem ao Estado, e esses corpos eles eram distribuídos para as universidades para serem usadas no ensino e na pesquisa. Ainda acontece um pouco disso, mas a principal fonte, né, desse material anatômico humano é proveniente de doações voluntárias. Como eu falei, né, a pessoa faz essa documentação em vida e no momento e é importante a comunicação, né, o doador comunicar isso aos seus familiares para que eles tenham ciência do desejo dele de fazer essa doação. Porque quando a pessoa vier a óbito, né, que é uma coisa que a gente nunca sabe, né, e espera que demore, né, bastante,
Mas se os parentes têm essa consciência, né, têm esses documentos acessíveis no momento que é mais difícil, no momento ali de dor, de luto, fica mais facilitado esse processo quando os parentes têm essa consciência do desejo do doador e esses documentos em mãos. E aí entra em contato com a universidade e aí esse corpo ele é transferido, né, para a universidade. Então, esse material chegando lá, ele passa por uma série de procedimentos, né? No caso da UFRJ, nós trabalhamos com também, além do material ser conservado em formol, fixado em formol, a gente tem a técnica da plastinação, que torna essas peças anatômicas, né, passíveis de manipulação sem luva, né? Não oferece nenhum odor, nenhuma toxicidade. Então, os nossos visitantes e os alunos da universidade podem manipular essas peças plastinadas. Essas peças plastinadas, elas são... esse processo da plastinação é uma técnica que foi criada pelo anatomista alemão Gunther von Hagens, dessa exposição que circula o mundo inteiro, né? Muito famosa. E a professora Suzane Queiroz, que já é aposentada lá da UFRJ, ela aprendeu essa técnica diretamente com Gunther von Hagens e trouxe para a UFRJ. Então, foi pioneira nesse processo, né, de trazer para o Brasil esta técnica de preservação de material biológico. E ela se baseia na desidratação com acetona e o material depois ele entra em contato com uma resina e essa resina vai impregnar todo o material, depois ela endurece. Então fica um material mais consistente, né? E passível de manipulação. Com relação à nossa catalogação, né, do acervo, se essas peças são identificadas, como eu falei, os doadores, né, os cadáveres, quando chegam na universidade, eles estão identificados, tem a documentação, os atestados de óbito ficam arquivados, mas e o cadáver íntegro, né, está identificado também. Mas conforme ele vai passando pelo processo de dissecção, né, que as partes do corpo são separadas, os órgãos são dissecados, ossos, essas peças passam a ser identificadas individualmente. Elas têm uma etiqueta, mas aí elas passam a não estar mais ligadas a nome do doador, né? Nós não temos esse acesso dentro do acervo do museu e da manipulação das peças a que pessoa aquela peça se referia. Então, essa identificação ela passa a ser um número, né? Um inventário de peças plastinadas, por exemplo. Então, os visitantes, os alunos, quando eles manipulam esse material, eles não têm acesso à identidade, né, do doador. Então, eles passam a manipular uma peça anatômica, né? Apesar de ter esse registro na universidade, mas esse registro ele é oculto para aqueles que manipulam diariamente esse material. E como o processo de inventariado, né, a gente não tem um sistema ainda específico, a gente tem essas peças já inventariadas em planilhas, tá? E tem as peças que são destinadas ao uso pedagógico e tem as peças que estão localizadas nas vitrines e algumas dessas peças também são separadas para que os visitantes possam tocar durante as visitas. Então, esse processo de catalogação é um processo simples, né? A gente tem a identificação da peça, qual é a estrutura anatômica, em que vitrine, em que prateleira ela está localizada, e esse é o inventário simplificado da coleção. Certo. E, professora Ludmila, quais os públicos principais do museu e quais atividades educativas são realizadas?
Nós recebemos principalmente públicos escolares, de várias faixas etárias. Por que principalmente escolares? Porque o nosso museu ele fica localizado no próprio corredor do Laboratório Anatômico da UFRJ. Não é um espaço à parte, como em alguns museus, né, de anatomia, universitários também. Então, é um espaço ali compartilhado e de circulação, tanto dos universitários quanto do público que nos visita. E é o espaço onde ficam, né, são recepcionados as doações, os cadáveres. Então, não é um museu aberto ao público no sentido de estar, digamos, de segunda a sexta, num horário ali disponível para visitação. A nossa visitação acontece apenas mediante agendamento. E as visitas elas são sempre acompanhadas pelos mediadores, que são alunos de graduação dos vários cursos da área de saúde que fazem parte do nosso projeto de extensão, tá? Ligado ao Museu de Anatomia. Então, essas visitas são sempre exclusivamente agendadas e sempre mediadas, né? O público, né, como eu falei, é escolar, porque geralmente, por ser agendado, são formados grupos. E então isso facilita, né, a questão, principalmente da procura ser pelas escolas. A gente também recebe público, digamos que espontâneo, em eventos específicos da universidade. Então, por exemplo, nas semanas acadêmicas, né? Semana de museus, a gente passou agora pela Semana Nacional de Museus, então a gente abriu em 2 dias para o público voluntário. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, também ficamos abertos para o público voluntário, né, espontâneo. E então, dentro desses grupos escolares agendados, como eu falei um pouco no início, dei um spoiler, né? A gente já recebeu desde creche, então 3, 4 anos de idade, e até não tem limite de idade, né? Então, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, muitos cursos técnicos nos visitam também, né? Técnico em radiologia, enfermagem, outros cursos de outras universidades ou faculdades, né, de nível superior, e além da circulação dos universitários da UFRJ. Exatamente. E, professora, quais são os principais fatores, na opinião da senhora, desmotivadores ou impeditivos para o funcionamento dos museus? De uma forma geral, né, também participo, né, do sistema de museus da UFRJ, estou cursando doutorado em museologia, né, e nos eventos, né, nos simpósios, nas conversas que temos entre os profissionais de museus, muitos acabam, e principalmente museus universitários, né, então também tem os fóruns de museu, tem o Fórum de Museus Universitários. Digamos que as dificuldades elas acabam sendo muito similares de um espaço para o outro, né? Eu acho que eu posso extrapolar que o principal desafio é a questão financeira, né? Principalmente para museus universitários. Nossas visitas são gratuitas, né? O espaço universitário ele é aberto ao público. Então, a gente precisa constantemente estar de olho em editais, né, de fomento, mas essa questão de infraestrutura também, que também está ligado ao aporte financeiro. A UFRJ, já há alguns anos, né, tem tentado se recuperar, principalmente nessa questão de infraestrutura, porque tem sido muito negligenciada, né, infelizmente, o cuidado, né, das nossas universidades. Então, a gente pode ver, tem noticiários, né, tem informações de como estão, infelizmente, as estruturas, né, de muitos espaços. E eu só posso falar pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu trabalho. Então, essa questão financeira de manutenção predial, de manutenção dos nossos acervos,
né, a possibilidade de poder inovar e fazer novas atividades, de ter novos recursos, até mais tecnológicos também. Isso tudo vai sendo embarreirado, né, por essa falta de financiamento, falta de apoio. Mas, independente disso, né, eu acho que está na força aí das universidades a gente trabalhar com os recursos que tem, né, com a criatividade que temos, com a riqueza de pessoal que temos, né? Então, às vezes não temos o financeiro, mas o recurso pessoal, isso é muito favorável. Então, tanto dos profissionais como dos alunos que fazem parte da nossa equipe. Então, esse engajamento pessoal, né, de cada um é que tem feito a diferença mesmo na manutenção. A gente resiste, né? A gente é insistente, a gente não desiste, a gente continua ali. Inclusive, no momento, o UFRJ está em greve, né? Os técnicos de assuntos educacionais, assim como outras universidades, outras instituições federais também estão nesse processo também de reajustes, né? E de melhoria da qualidade de trabalho, né? Dos nossos locais de trabalho. Então, são essas grandes dificuldades, né, mas que não nos impedem, né, de prosseguir, mas que retardam alguns avanços, né? É verdade, dificultam. E essa última pergunta, então, é ligada a essa, né? Apesar dessas dificuldades todas, né? Quais as perspectivas de trabalho futuro e as possíveis soluções consideradas para a construção do plano museológico do Museu de Anatomia? Temos vários planos, né, de propostas, de atividades didáticas. Aqui atrás de mim, não sei se vocês conseguem ver algumas imagens, né? Isso aqui são fotografias, a gente gosta muito de trabalhar com ciência e arte também. Então, além das peças anatômicas que estão expostas no nosso museu, faz parte do nosso acervo alguns modelos didáticos, né? E esta coleção de fotografias, que foi criada em 2018 por uma aluna nossa, fotógrafa, chamada Juliana Teberge. Ela fotografou peças anatômicas juntamente com recursos da natureza, digamos assim. Então, a proposta da exposição orgânica, que vocês podem inclusive ver o documentário dela no nosso canal do YouTube, também do Por Dentro do Corpo, a intenção através da arte, né, mostrar a beleza da ciência, mostrar a beleza da anatomia, mostrando a similaridade de estruturas anatômicas humanas e vegetais, né? Então, isso é um exemplo, né, de atividade didática, artística, que já realizamos lá, montamos uma exposição e essas fotos ficam expostas no nosso corredor também. Tem uma exposição que está sendo criada agora com pinturas que foram produzidas por uma aluna do curso de Belas Artes também da UFRJ. E a gente pretende inaugurar essa exposição ainda esse ano, se for possível, né? Então, essa produção, né, de material não só de plastinação, que no momento não temos feito mais, não temos produzido mais peças plastinadas, apesar de ter um acervo grande, né? Seria importante continuar produzindo esse material. E então, essas perspectivas, né, de inventariado, de colocar isso num sistema também, né, de estar mais acessível ao público
de repente de mudar de localização para que o museu realmente possa ficar de portas abertas para o público espontâneo em qualquer horário, né? Apesar de ser bem interessante, né, para os nossos visitantes conhecerem aonde tem as aulas práticas de anatomia. Então, estar naquele local do laboratório anatômico em si também é de grande valor, mas nos limita nessa questão de recepção do público. Então, de repente, expandir para um outro espaço, né? Temos as iniciativas do Núcleo Musas, né? Museus, Acervos e Sociedade, que é novo também lá no Instituto de Ciências Biomédicas, que visa a catalogação do acervo de ciência e tecnologia do Instituto. Então, a nossa proposta é montar uma outra exposição, ter um espaço, e aí sim um museu do Instituto de Ciências Biomédicas, também aberto ao público, em paralelo com o Museu de Anatomia. Então, a gente poderia fazer, né, esse espaço estando aberto totalmente, e o Museu de Anatomia, a gente levaria esse público, né, que visitou o Núcleo Musas, né, o Museu do ICB, e vai fazer uma visita em paralelo com o espaço lá do Laboratório Anatômico. Temos, então, vários planos, né? A construção do plano museológico também. Então, ainda a gente precisa de uma equipe também que se achegue à nossa equipe do museu, que ainda é reduzida. Então, apesar de termos docentes e técnicos lá do anatômico nos apoiando, o trabalho fundamental do museu, estou falando do museu e não do laboratório anatômico, tá? Eu sou a responsável e atuo diretamente com os alunos, que são os mediadores. Então, as visitas, elas acontecem exclusivamente com a gente, né? Então, desde a organização do acervo, limpeza das vitrines, planejamento das atividades, redes sociais também. Temos o nosso Instagram e o Facebook, @Por Dentro do Corpo. Ter um site específico também é um desejo nosso, né? E além do YouTube que eu falei, né, que a gente tem um canal que cresceu um pouco mais durante a pandemia, como em muitos outros espaços, né? A gente acabou durante a pandemia se aventurando mais nas redes sociais, né? Então tem vários vídeos de animação falando sobre os sistemas do corpo humano. Temos trabalhos acadêmicos apresentados pelos nossos alunos, disponibilizados lá no canal do YouTube. Então, melhorar todas essas frentes, esses recursos, né? E fazer novas exposições temporárias que sejam acessíveis e interligadas com esse tema da anatomia. Exatamente. Professora Bárbara, alguma pergunta a mais para a professora Ludmila? Não, quero agradecer mesmo. Foram palavras e considerações importantes. Sim. Ela fala da necessidade de apoio financeiro, né? Uma infraestrutura adaptável, acessível, né? Como pauta de trabalhos futuros, a gente trabalha muito com o visual, né? E a percepção em 3 dimensões do corpo. Quando a gente apresenta o corpo humano de forma criativa, né? Explorando variadas ferramentas de documentação, isso é muito positivo. Então, conta sim com uma questão financeira e de infraestrutura para garantir essa acessibilidade, né? Então, situações de museus que não são no térreo, no andar térreo, e a gente carece de elevadores adaptados a cadeiras de rodas, né? Para fazer o acesso de cadeirantes. Então, são questões a serem pensadas, né, na estrutura dos museus, além daquela história da segurança de incêndio, né, que a gente tem com esses prédios antigos, às vezes, que não permitem reformas, né? E a necessidade de um recurso humano, né, às vezes a gente conta
com pessoal terceirizado, desde a recepção até o preparo do material. É um material que a gente não compra ali na esquina, né, professora? A gente acaba tendo dificuldade na aquisição, precisa de um envolvimento da comunidade para acontecer essa doação. E em seguida, esforço da equipe de trabalho para fixar, preservar e devidamente conservar, né? Então, mas é uma atividade de muito valor, como a professora disse, faz parte, além de trazer experiências, né, para a comunidade, experiências diferentes, né, na visitação, a história do autoconhecimento, da questão de que somos todos iguais por dentro, né? Então, traz um valor humanístico interessante essa atividade de museus, especificamente Museu de Anatomia Humana, né? Então, agradecer mesmo o aprendizado, e são questões que a gente precisa refletir, né, professora? Como buscar editais, e que esses editais sejam voltados, né, para a atividade de museu, né, considerando todas essas variáveis, essas questões que às vezes desmotivam, né, o funcionamento. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Você ressaltou duas questões muito importantes, né? A questão da acessibilidade. É uma questão que já passou da hora da gente dar a devida importância, né? Nós temos grandes dificuldades nesse sentido. Você falou, nosso museu não é localizado no térreo, né? Nós ficamos no subsolo. Tem o acesso para cadeirante, mas ele precisa passar por um deslocamento muito maior. Já recebemos alunos do INES, né, surdos, então tem os intérpretes que acompanham, tem os intérpretes da UFRJ que também se disponibilizam, então esse acesso. Já recebemos visitantes com cegos, né, e baixa visão, e a possibilidade de tocar nesses materiais faz toda a diferença para esse público, né? Não dá para só visualizar nas vitrines, né? Tem pessoas que não têm essa possibilidade. E independente de se ela consegue ver ou não, o poder tocar nas peças, essa experiência sensorial é inesquecível, né? Então, a outra questão que você levantou também, né, é da importância do público ter os museus para visitar, e no caso dos museus universitários ainda tem esse a mais, né, do público poder adentrar no espaço universitário. Então, como a gente recebe muitos escolares, né, crianças, né, adolescentes, que às vezes não tinham nem noção do que é uma faculdade, do que é uma universidade, eles poderem conhecer, pisar naquele lugar, né, terem a dimensão, né, de como é enorme, não só fisicamente, mas intelectualmente aquele espaço, as possibilidades que estão agregadas, né, ao conhecimento, não só o conhecimento anatômico, né, mas também a formação, né, das pessoas. Isso é uma coisa de grande valor, né, que os nossos espaços museais e universitários têm a acrescentar para a sociedade. E, mais uma vez, eu agradeço muito essa oportunidade, o convite, né? Fiquei muito feliz, é uma grande honra estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Falamos com a professora mestra Ludmila Ribeiro de Carvalho, que é co-criadora e coordenadora do Museu de Anatomia por Dentro do Corpo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E assim termina mais uma entrevista da série A Cultura Museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana, promovida pela TV Câmara e pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa EGEL, da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade de Brasília. Obrigado também à professora Bárbara. Obrigada, Francisco. Obrigada à TV Câmara. Muito obrigada. Até a próxima entrevista. E a gente volta, então, na próxima entrevista desta série. Muito obrigado e até lá.